Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Deixa eu arrumar aqui. Marcos já tá na área. Só me ajeitando aqui pra gente começar. Marcos, acho que eu aceitei aí o convite. Bom dia, Bom dia, meu irmão. Tudo bem? tudo jóia, e você? Tudo bem. Mesmo bate local, mesmo bate horário. Bom dia a todos que estão chegando. Para iniciarmos mais um dia, né? Com agradecer, com gratidão, né? Gratidão para que seja o melhor dia de nossas vidas. Leonardo aí, bom dia, Léo. Bom dia, Léo. Grande pessoa. Então, só inteirando aí as pessoas que estão chegando. Todos os dias estamos aqui reunidos, eu e o Marcos. Antes a gente faz a nossa oração, uma oração do acordar, né, onde tem fragmentos do que é necessário para a gente fazer do nosso dia o melhor dia. E aí a gente começa o nosso dia desta forma. E aqui sempre eu ou ele, a gente coloca aquilo que Deus coloca nos nossos corações. E hoje, fazendo a oração, Marcos, se me permite, gostaria de compartilhar, até anotei aqui, uma parte da oração que fala sobre consciência e propósito. Consciência e propósito. Eu acho que é algo fundamental a gente pensar na nossa consciência, saber que tem fatores na nossa vida que determinam muito quem a gente é, só que no momento que a gente nem sabia o que a gente era, né? Então, tem fases na nossa vida que todo o nosso comportamento é pautado por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto e por coisas que eu ainda nem sabia que eu iria existir, né? Então, esse processo se dá já na gestação, no sonho de ter um filho. Então, entender, né, conscientizar de que nós carregamos, né, um pouquinho dos nossos pais, né, um pouco de cada, a gente tem que se abrir a isso para ter essa consciência e poder navegar em águas diferentes, buscar objetivos diferentes, porque mais uma vez a gente sempre volta nesse assunto de que não dá para ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Então a gente está trazendo essa consciência de que muitas coisas precisam ser renovadas, né? Ressignificada, não é deixar para trás, pelo contrário, é honrar os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. E a pergunta até que eu deixo aqui como reflexão é que se eu fizer uma pergunta para cada pessoa que aqui está presente, muitos talvez, eu espero que muitos talvez já tenham de bate-pronto, mas geralmente com muitas pessoas que eu faço essa pergunta, não tem a resposta fácil porque eu também não tenho. Falar qual que é o nome do seu bisavô, que tá mais fácil. O vô é mais fácil, né? Mas o nome do seu bisavô, tem gente que pensa muito. Quando eu falo, quando eu aprofundo um pouco mais, tataravô e aí por diante, não lembra. Eu não lembro, não sei. Eu não sei, na verdade, não é que eu não lembro, eu não sei, não, e é difícil buscar essa informação. Nos dias de hoje, as novas gerações elas vão ter um pouco mais de facilidade porque tem esses registros mais fáceis, né? Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente ganha consciência e a gente aprende a modelar algumas coisas, a resgatar algumas coisas lá de lá de trás, um processo de terapia, um processo de aprofundar com várias outras ferramentas que existem hoje no mercado, eu começo a honrar essas pessoas que fazem parte da minha vida e começo a escrever uma história diferente ao ponto que talvez, também não estou dizendo que é uma certeza porque eu nem passei por isso, mas talvez meus netos, talvez outras pessoas de outras gerações, por coisas que a gente se colocou a fazer e vire um propósito, e esse propósito vire um legado, ao ponto de várias gerações lembrarem. E a gente tem muitos exemplos disso, né? Se você pegar nomes aí que foram pessoas comuns, porém entenderam
a conscientizar o que estão fazendo, saíram do piloto automático e encontraram um propósito no que estão fazendo e fizeram com tanto carinho e afinco que hoje são nomes que parece que nem faz tanto tempo que partiram, né? Então, eu acho que vale a reflexão de o que eu faço para mim reflete no próximo, reflete em gerações, reflete em pessoas que às vezes estão perdidas e não têm para onde olhar, não tem uma referência. Porque quando você olha para alguém que é famoso, para algumas pessoas isso é muito distante, talvez inalcançável. Mas quando a pessoa começa a ter uma referência de pessoa que está do lado, que viu crescer, que viu construir, facilita um pouco mais essa consciência e saber que as coisas são possíveis. Saber que o objetivo é possível. Qual o segredo para tudo isso? O propósito no que faz. Quando eu e o Marcos a gente senta aqui, ele na casa dele, eu na minha, para a gente receber aquilo que a gente dá. Ontem a gente falava e eu um pouco emocionado. Ontem pela manhã eu saí de casa dizendo que era o meu melhor dia e foi o meu melhor dia. Eu recebi coisas que só Papai do Céu sabia. E eu recebi um áudio de um amigo. Rogério, beijo no seu coração. Você não está aqui, mas eu quero que você sinta essa energia. Eu mandei um áudio para ele chorando porque eu percebi que eu só tenho que agradecer. E o Marcos sabiamente falou, cara, quanto mais eu agradeço, mais eu tenho que agradecer. E esse é um propósito. Se vão lembrar da gente em algum momento, tá tudo certo, não é esse o nosso objetivo. Mas qual é o propósito disso? Que pode ser que em algum momento lembre, caramba, é aquele tempo que a gente fazia live para agradecer. Não tem mais ninguém fazendo isso. Porque, gente, é fato. A gente tem perdido algumas essências da vida porque a gente está sendo atropelado por muitas coisas que parecem ser o canto da sereia, né? Se você sentar em algum momento, se acordar e pegar o teu celular antes de qualquer coisa, você vai perder um tempão no teu celular passando dopamina na tua frente, você vai passar, 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 e 5 minutinhos, 15 minutinhos você não tem para você. Lembra, quem agradece já começa ganhando e a graça descendo na sua vida. Então, esse é o propósito de estarmos aqui reunidos. Então, quando eu falo de consciência e propósito, é sobre isso. Quando eu vejo, não dá para desver. Quando eu aprendo, não dá para desaprender. É muito difícil você querer desaprender algo. Você até retira isso, coloca numa gavetinha ali, mas você não desaprende. Ela está ali parada, que você tem que vigiar a todo momento, que é quando a gente faz alguma coisa errada, que aquilo não agradou, não agrada mais os nossos corações, e a gente viu que isso não afeta só a minha pessoa, mas o próximo. Para eu desconstruir isso, eu tenho que construir algo muito mais poderoso e colocar isso aqui numa gavetinha que, se eu abrir essa gaveta a todo momento, a qualquer momento, isso volta à tona. Então, por isso que a gente tem que a todo momento ter essa consciência de renovação, de busca pelo o processo que te leva até o propósito. E esse propósito não pode ser só para você, senão não é propósito. O propósito ele tem que ser para você e pelo menos para mais uma pessoa que você ame, que você sabe que você é fundamental na vida dessas pessoas. Só que pensar pequeno e pensar grande é o mesmo exercício. Então a gente aqui, eu e o Marcos, falo, essa minha fala, eu acredito que eu vou deixar ele falar, mas também é a fala dele. O nosso propósito não é em apenas uma pessoa, são em várias. Porque só somos o que somos, porque somos fragmentos. Primeiro fragmento de Deus, e os outros fragmentos, pessoas que passaram nos nossos caminhos, onde a gente aprendeu com o que fazer e continua aprendendo o que fazer, e também aprendendo o que não fazer, e continuamos aprendendo o que não fazer com esses fragmentos que passam em nossas vidas. Então, essa é a minha reflexão, esse acordar. Marcos, te deixei um pouquinho tempo. Amanhã eu te dou mais tempo. Relaxa, fica tranquilo. Cícero, assim, pensando na questão da consciência e propósito, né, pegando o teu gancho, acho que primeiro nós precisamos ter consciência de quem eu sou realmente, né? Então, é difícil, né? No decorrer da vida,
ter algum tempo de parar e perguntar realmente quem eu sou. Quando eu começo a perguntar quem eu sou e eu começo a me interiorizar, a tendência é eu chegar realmente na minha essência, que é isso que importa, né? Ou seja, eu estou aqui fazendo alguma coisa, tenho um objetivo que obviamente não vem a nosso conhecimento, não é do nosso conhecimento nesse momento, e é alguma coisa que anima esse corpo, que faz esse corpo se movimentar, que gera pensamentos. Então, é em busca desse quem eu sou, que eu acho que é o primeiro ponto para tomarmos consciência. Dentro desse processo, faz parte também eu tomar consciência de quem eu sou perante aquela família que eu vim para cá, que aí é o que você estava falando, de conhecer os nossos antepassados. Uma das técnicas que você comentou hoje que busca muito isso, que afinal de contas existem laços, existem emaranhamento, acho que é emaranhamentos que falam, que precisam muitas vezes ser desfeitos, a constelação, né? Constelação sistêmica, constelação familiar, onde muitas vezes você vai voltando, né, para os seus pais, para os seus avós, seus bisavós, seus tataravós, porque existem coisas que dentro de um campo morfológico, como eles falam, que nós vamos trazendo, isso faz parte da nossa vida. Eu já tive a oportunidade de fazer, de constelar algumas coisas, realmente é uma coisa muito boa, muito interessante, porque vem muita coisa assim na mente, né? É engraçado porque às vezes você começa com um objetivo e no meio do processo você vê que muda tudo, porque vão vindo várias coisas, vários flashes, vários entendimentos, realmente é um negócio muito interessante. E uma coisa que é muito importante para podermos, né, no desenrolar do nosso dia ou no começar do nosso dia, tomarmos as forças, né, dos nossos pais, né, tomar a força do pai, tomar a força da mãe, porque a força do pai ela vai trazer a questão do trabalho, né? Vai trazer a questão da sabedoria, e a força da mãe acaba trazendo a questão da prosperidade. E o que acontece? Quando eu tenho essa consciência daquilo que eu sou, quando eu tenho consciência dessa família que eu vim, de tudo que eu trago junto comigo, né? Que vem passando por gerações, quando eu tenho essa consciência de que eu posso tomar essa força deles, assim como um dia meus filhos também podem tomar a minha força, a força da minha esposa, isso começa a dar uma outra percepção, uma outra visão, para que nós possamos começar a realmente evoluir e chegar nesse propósito, que todos nós temos um propósito, mas, como você colocou sabiamente, separamos pouco tempo para poder olhar para dentro, para poder estar conectado conosco mesmo. É mais fácil conectar com o celular, conectar com uma rede social, do que me conectar comigo. E com isso, consequentemente, eu deixo de perder tempos e oportunidades para poder fazer esse link e poder realmente entender quem eu sou, o que eu trago junto comigo, né? E o que eu vou deixar realmente para os outros, né? Pensando em termos de família. E óbvio que isso vai, de certa forma, refletir também no ambiente que eu vivo. Que, como você colocou também sabiamente, a nossa energia, né? Ela fica, de certa forma, impregnada. Como você também falou, às vezes você entra num determinado local, você sente a energia de uma pessoa, você sente a energia, né, de quem passou por ali. Você entra numa empresa, muitas vezes você sente a energia do fundador daquela empresa, ou do dono de um negócio, o dono de uma casa, ou uma pessoa que vivia naquela casa. É muito comum isso, porque realmente nós somos energia, né? Nós estamos o tempo todo em frequências, em vibrações, e nós estamos emanando e recebendo energia. Então, a partir do momento que eu entendo que eu preciso separar um tempinho para entender quem eu sou, para realmente entender essas minhas origens, o que eu trago comigo, isso tudo vai ajudar muito nesse processo de eu desenvolver o meu propósito. E, cara, o que eu falei ontem, né? Quanto mais eu agradeço, mais eu tenho motivo para agradecer. Realmente isso é fato. Porque quando você começa a se abrir para esse sentimento da gratidão, você começa realmente a enxergar quanta coisa que você é privilegiado, quanta coisa que você recebe, quanta coisa que você acaba acontecendo, e que se você não está consciente disso, se você não está focado
no agora, no momento presente, você não vai dar valor. E são essas pequenas coisas que a gente acaba não percebendo é que começam a provocar uma grande transformação na nossa vida. Então, eu basicamente deixar isso aí hoje, cara. Que legal, cara. É, esse sentimento é maravilhoso, gente. Então, o propósito de tudo isso é despertar ainda mais em nós, e claro, a quem aqui passar, para que a gente possa dar essa nossa contribuição. De tirar um tempinho, justamente no começo do dia, que é o presente que nós recebemos ao abrirmos os olhos, né? Abri o olho, ganhei já o primeiro presente da vida. Estou vivo. O que que eu faço com esse presente? Se fosse um iPhone 18, que está ainda para chegar, a pessoa ia abrir, ia fuçar, ia dedicar um baita tempo para aprender algumas coisas, porque não sabe. Mas olha o presente que você tem todo dia, a oportunidade de abrir e começar ele da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é conhecendo tecnologias, lugares que estão dentro de nós que a gente ainda não acessou. E só requer tempo para isso. Não vai ser fugindo de entrar nesses componentes que a gente vai virar pessoas melhores. Precisamos de tempo, de dedicação conosco. E aí a gente amplia esse campo magnético, esse campo emocional, esse campo da saúde, esse campo do conhecimento, da consciência e assim por diante. Não dói nada. 15 minutinhos está aqui com a gente, ou não precisa ser com a gente. É você e você. É que aqui a gente só está fazendo, falando e fazendo aquilo que a gente já faz há muito tempo. Uhum. Ah, mas por que que fulano é assim? Por que que fulano faz algo diferente? E esse é o convite. Ou acordar todos os dias, 6 em 1, 15 minutinhos, às vezes passa 1, 2 minutos, mas é a gorjeta que a gente acaba dando na vida. É. Certo? Então, aquela foto, Marcão. Vamos lá. Obrigado a todos que passaram, a todos que sentiram a energia. E amanhã estaremos aqui no mesmo bate-local para a 21ª live do Acordar. Se Irmão, Deus gratidão pela tua vida. quiser. Parabéns por esse dia que nasce, que vai ser o melhor dia de nossas vidas. Aproveite seu presente. Amém. Vou aproveitar com o maior prazer. Valeu, meu irmão. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.